Neemias, capítulo 1, versículo 4 até o 6, que diz assim: ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e jejuei e orei perante o Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que cumpres tua aliança e usas de benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam abertos os teus olhos e atentos os teus ouvidos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. É até aqui, irmãos. Pode se sentar. Para quem conhece a história de Neemias, para quem não conhece, ele era um copeiro do rei Artaxerxes. Antigamente, o copeiro do rei ele era um cargo de muita confiança, porque ele acompanhava o rei em tudo. Ele bebia e comia tudo que o rei ia comer e beber antes do rei, para garantir que não estivesse envenenado. E Neemias, ele recebeu uma triste notícia de que a cidade dele, os muros da cidade tinham sido destruídos e os portões tinham sido queimados. E naquela época, cidades que não tinha muros em volta, não tinha portões, eram cidades desprezíveis. E Neemias ficou muito triste. No entanto, que ele fala aqui que quando ele ouviu as palavras da pessoa que deu a notícia para ele, que ele se assentou, ele chorou, ele lamentou, por alguns dias jejuou e também orou, pedindo pelo povo de Israel. E quando ele orou a Deus, depois se os irmãos quiserem dar uma olhadinha lá na oração dele, eu acho linda a oração dele também. Eu tenho falado muito de oração aqui, porque Deus tem tocado muito no meu coração de falar de oração, porque eu penso que a gente pode estar orando mais do que a gente já ora, e eu penso que a gente pode estar orando mais pelas pessoas, não só pela nossa família, pelas pessoas que a gente ama, mas que a gente pode estar orando mais pelas pessoas. E aqui Neemias, ele orou para Deus, e quando ele orou para Deus, ele falou para Deus que ele sabia que o povo tinha errado com Deus, que eles tinham pecado contra Deus, que eles tinham se esquecido de Deus. Mas, quando ele pediu para Deus olhar para o povo dele, ele pediu por ele. Ele pediu para Deus orar: Senhor, pelo teu servo, que sou eu, ore pelo meu povo. E quando ele estava fazendo esse pedido para Deus, porque naquela época ele não podia nem se dirigir a palavra ao rei se o rei não fizesse nenhuma pergunta para ele. Ele só podia responder o que o rei perguntava para ele. Então essa oração dele foi para que Deus tocasse no coração do rei, para que o rei permitisse que ele fosse até a cidade dele reconstruir a cidade, ajudar o povo dele a reconstruir a cidade. E aqui a Bíblia fala que ele passou um tempo, meses, orando, jejuando e chorando aos pés do Senhor, para que Deus o tocasse no coração do rei. E Deus tocou no coração do rei. E um dia o rei chegou para ele e falou assim: Neemias, por que estás com esse semblante triste e abatido? Você está doente? E aí Neemias foi e contou para ele o que tinha acontecido. E naquela época ia ser muito difícil, né, um rei deixar um copeiro de tanta importância igual Neemias era, sair e se ausentar do reino, do castelo lá, sei lá como que era. E Deus não só tocou no coração do rei para fazer a pergunta para Neemias, como também ele deixou Neemias ir até a cidade. Ele deu material para Neemias, tudo que Neemias ia precisar para reconstruir os muros e os portões, o rei deu. O rei ainda deu transporte para ele levar a matéria-prima até lá. E ainda o rei deu uma carta para ele para passar por uma cidade lá, que eu não me lembro o nome agora, porque se ele passasse por lá sem a carta, ele seria morto. E no
O que eu vejo nessa história de Neemias aqui é uma história de muita fé, por ele ter passado meses orando para Deus olhar para o povo dele, mesmo sabendo que o povo tinha pecado contra Deus. E eu penso que é isso que a gente deve fazer, que a gente não pode desistir das pessoas hoje, que a gente, infelizmente ou felizmente, não sei o que as pessoas pensam, a gente tem que orar sem parar pelas pessoas. A gente não pode se cansar, porque Cristo não cansou de mim, de você. E foi isso que Neemias fez. Neemias não cansou, era dia e noite, jejuando, orando, chorando, até Deus tocar no coração do rei. E Deus tocou. E quando Deus faz, Ele faz por completo. Porque Ele não só tocou para Deus, para o rei fazer uma pergunta, como também Ele fez tudo que... Ele tocou no coração do rei, para o rei fazer tudo para favorecer Neemias, para Neemias chegar lá na cidade dele e reconstruir os muros e salvar o povo dele, que ele amava tanto. E ele conseguiu chegar até lá, e ele chegou lá e ele teve que convencer as pessoas a reconstruir os muros, ajudar ele, porque as pessoas pensaram que ele era doido, e falaram, nossa, né? É um doido, né? Vai querer... E ele foi conquistando as pessoas, ele foi também um líder, ele foi. Porque ele teve que convencer o povo a ajudar ele, porque sozinho ele não ia conseguir. E é assim que eu vejo hoje. Incansavelmente a gente tem que orar sem cessar pelas pessoas, mesmo sabendo dos pecados delas, dos erros delas. Quando a gente conhece as histórias dela, da vida delas, a gente tem que esquecer da gente um pouco, dos nossos achismos, do que a gente pensa, do que causa na gente, o que a outra pessoa está vivendo. Eu penso que a gente tem que esquecer, a gente realmente tem que se esvaziar, para a gente poder olhar para a pessoa a partir dela, da história dela, e não do que a gente acha, se a gente gosta ou não, porque isso pouco importa. A gente tem que fazer o que Cristo faz pela gente, e ajudar, orar, sem parar, porque uma hora Deus vai tocar, e uma hora Deus vai fazer. E é isso que eu gostaria de deixar para os irmãos nessa noite. Já agradeço a oportunidade, no nome de Jesus. Eu gostaria de estar chamando o pastor.